Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, Disciplinas Fundamentos Psicológicos da Educação. Estamos numa série de vídeos que fala sobre as grandes correntes da psicologia. Falamos da Gestalt, falamos do Skinner e agora estamos falando da psicanálise de Sigmund Freud. E da psicanálise eu fiz um contexto histórico, de onde surgiu, quem foi Sigmund Freud, a influência do hipnotismo na teoria. Falei o que era histeria, né? As doenças chamadas histéricas são aquelas que não têm causas orgânicas e que mesmo assim produzem sintomas. E hoje eu pretendo avançar no grosso da teoria psicanalítica, que é justamente os conceitos essenciais que nos levam a estudar essa teoria. Bom, eu mandei para vocês pelo Classroom uma apostila chamada Aula 9, a psicanálise de Freud, parte 3. E eu vou comentar através dessa apostila. Eu não estou seguindo a ordem cronológica para comentar as obras do autor, são muitas obras, né? Quase 200 obras, mas eu estou comentando as que o próprio Freud indicou como sendo essenciais para compreender seu pensamento. Então ele deu muitas conferências ao longo de sua vida e ele sempre usava essas obras centrais, que é a interpretação dos sonhos e a psicopatologia da vida cotidiana, como obras basilares para expor seu pensamento. No entanto, se faz necessário eu fazer uma antecipação aqui e deixar um pouco essas obras cronológicas e ir lá para 1923 e comentar um pouco sobre o ego e o id. Eu vou dividir essa obra em duas aulas, para a aula 9 e para a aula 11, tá? Para explicar o que é o ego, o que é o id, o que é o superego, que são conceitos que hoje os professores passam para os alunos, principalmente para os alunos de formação docente. Em filosofia também tem alguma coisa disso. Vamos lá então? Me acompanhem a leitura. Primeiro, ele percebeu através da histeria que deve ter alguma coisa não consciente na nossa mente, uma coisa que nós não percebemos, algumas instâncias nessa mente nossa que alteram nossa relação com o mundo. O mundo não é só o resultado de nossa consciência, existem mais coisas em nós. E como que ele percebeu isso? Conforme eu já havia comentado com vocês, quando ele viu que existem doenças, as histerias, quando elas são curadas, ou pelo menos os sintomas são curados momentaneamente pela hipnose, significa que alguma coisa que ultrapassa a tua consciência incide, tem o poder de causar transtorno para a tua vida consciência. Para tua vida consciente, perdão. Em 1923, ele escreveu uma obra que ele situa mais ou menos o que é essa psicanálise, né? O que é o ego, o que é o id, o que é o superego. E vale ressaltar também que a obra freudiana é uma obra produzida, é a primeira teoria psicanalítica que existe. Foi o Freud que criou a psicanálise. Então é uma obra que ela vai se alternando ao longo dos tempos. Bom, ao texto. A consciência, diz ali no ego e no id, é a superfície, está na página 1, se você quiser me acompanhar. Página 1, apostila 09. A consciência é a superfície do aparelho mental, ou seja, determinamos-la como função de um sistema que especialmente é o primeiro a ser atingido a partir do mundo externo. E espacialmente, não apenas no sentido funcional, mas também, nessa ocasião, no sentido de dissecção anatômica. O que ele quer dizer? Ele está usando a analogia da superfície. O que é uma superfície da água? É a parte que você vê. Se você chegar no mar, na praia, você vai ver a superfície, você não vai ver o fundo do mar. Então a consciência, usando essa analogia dele, é essa parte de cima que você constata. Eu quero tal coisa, eu quero fazer isso, eu gosto do preto porque o preto me atrai. São noções conscientes. Agora, tal como no mar existem mistérios ali no profundo, quanto mais fundo você for, mais mistérios tem, e alguns mistérios são tão fundos que não nos são acessíveis, assim também é a mente humana. E o fundo seria o que nós chamamos de id.
tudo aquilo de racionalidade, os teus instintos, as perversões, os impulsos que eu falarei no futuro, impulso de morte, teoria do princípio do prazer, entre outros impulsos, estão todos localizados na parte de baixo, na parte do fundo. Qual parte sua que aparece para o mundo? Essa parte consciente, porque você, com teu ego, com tua consciência, você é afetado pela sociedade. Eu já falei isso com vocês, lembram de que como as pessoas modificam o nosso comportamento, como nós nascemos e temos que controlar o que é certo e o que é errado, e aí você vai ser chamado de civilizado ou incivilizado, né, ou não civilizado, de acordo com teus condutas. Já deve ter ouvido, ô menino, tira a mão disso, parece que não foi civilizado, teu pai não te deu educação, e coisas do tipo. Significa que existe um parâmetro ali que nos mobiliza, que nos motiva a agir de determinada maneira. Essa que é a consciência. O ego, então, é essa parte que tá da consciência até onde começam os instintos. É a parte que aparece, é o eu, né? Quando eu falo, a pessoa é muito egoísta, ou seja, ela é muito influenciada pelo próprio ego. É a minha forma como eu vou me relacionar com o mundo. Eu tenho consciência do mundo à minha volta, eu tenho consciência dos meus desejos. Então, o ego é uma instância que vai aparecer, né? Como que ele funciona? De um lado tem os desejos, os impulsos, estou usando impulsos aqui, as energias, enfim, todas as vontades que não são permitíveis de se realizar. Por exemplo, uma mãe com desejo de matar o filho no estado puerperal ou fora desse estado, uma pessoa que deseja o namorado da outra e lá inconscientemente vem aquela ideia, nossa, se ela morresse, né? Ou a promoção, se aquela pessoa não existisse, como minha vida seria mais fácil? Então são coisas que passam pelo teu inconsciente, só que o teu consciente não tolera isso. Professor, você está dizendo que eu desejo a morte do meu pai, que eu desejo a morte de fulano? Não é isso que eu estou dizendo. Você não deseja conscientemente, mas os impulsos existem, porque você foi ensinado que matar é errado, porque você foi ensinado que desejar isso é feio, né? E o id tá cheio dessas coisas. O id não é moral, deseja qualquer coisa do mais abjeto possível, né? E o superego? O superego é como se fosse uma instância controladora. O superego nos impede de deixar esses desejos vir à tona, né? Eu posso ter pensamentos feios, mas o superego é como se fosse uma mãe, né? Uma instância que não deixa esses desejos vir à tona. Por que eu não mato ninguém? Por que eu não saio estuprando todo mundo? Por que eu não saio violando as regras sociais e pegando o carro que eu tenho desejo? Porque existe uma parte aqui que é traduzido grosseiramente por consciência, você tem consciência disso, mas não é consciência, é um ideal de ego, é aquilo que você quer ser, né? Existe um elder que está falando com vocês, um elder que respeita as regras da civilização, um elder que tem desejos dos mais variados, e existe um ideal de elder, o que eu quero chegar, o que eu quero ser. Eu quero ser alguém dessa maneira, eu não quero fazer isso na minha vida, eu não quero perpetrar tais atos, eu prefiro ser pobre do que fazer tal coisa. Tudo isso vem do superego. Então nós temos aí 3 instâncias que são fundamentais. É uma pergunta do próximo trabalho, que é o ego, a tua parte, o teu eu, o id, uma instância psíquica como se fosse o fundo do mar ali, na analogia. Se você pensar no iceberg, é aquela parte do iceberg que não aparece, uma consciência translocada, cheia de impressões. E tem um detalhe para vocês ainda terem mais noção. Quando você olha o mundo, você absorve somente as informações conscientes dele. O id não. O id pode tirar informação que você nem lembrava. Algumas informações que ele tem lembrança de infância que você conscientemente não tem mais. O inconsciente é muito mais poderoso que essa parte consciente. Fica claro para vocês, então, o que são essas noções? Né? A noção consciente é bem pequena e a noção inconsciente é bem profunda, tá? Eu creio que você tenha ficado bem claro esses 2 conceitos. E o superego, como eu disse para vocês, é outra instância psíquica que me deixa agir de determinado modo. É ela que fala, você vai fazer dessa maneira, você vai agir dessa maneira.
certo? Na concepção da psicanálise. É importante diferenciar aqui o inconsciente não é a mesma coisa que pré-consciente. Quando você quer falar uma palavra e a palavra some, a palavra não foi para o inconsciente, ela ficou no pré-consciente. Eu estava gravando um vídeo recentemente para os meus alunos do terceiro ano e eu queria a palavra herbívoro, mas só veio na minha cabeça a palavra vegetariano, né? Não significa que herbívoro estava no meu inconsciente. Herbívoro simplesmente saiu de foco e estava no meu pré-consciente. O inconsciente é uma instância bem mais profunda, bem mais rica, tem dados, conflitos dos mais variados e coisas que, se viessem à tona, eu me envergonharia profundamente, né? Eu, consciente, iria ficar totalmente envergonhado com aquilo. Ainda na página 1, bom, então assim, o superego não é um resíduo das primitivas escolhas. Ele também representa uma formação real energética contra as escolhas. Ele te impede você de realizar seus desejos, ele te critica. E aqui, nesses textos mais complexos, a psicanálise não é um assunto complexo em si de analisar, é assunto complexo para você gravar a aula e mandar à distância para o primeiro ano. Mas é um dos autores que eu mais gosto, então eu fiz uns comentários. Ele tá assim de negrito, ó, sempre no decorrer da página, não sei se vai pegar aqui, tem o comentário. Se você ler o comentário, você consegue entender melhor a obra. Por isso que eu mandei essa apostila. Eu coloquei assim, 3 instâncias psíquicas que atuam em nós. O ego, que é a consciência, é influenciado pela realidade, pelos teus pais, pelo namorado, namorada, professor. Ou seja, você vai agir de acordo com o teu meio. O id, que é uma parte desorganizada, que não respeita tempo, não respeita a ordem, que não tem moral, que não tem essa de conceitos, certo, errado, né? Impulsos agressivos. O superego é uma instância punitiva por excelência. Se você acha que uma mãe autoritária pune, o superego é pior, porque a mãe só vai punir pelos teus atos. E o superego vai te punir até pelo que você pensa. Sabe aquilo que você diz, nossa, fiquei com um sentimento de culpa? Sabe quando você sofre por ter feito ou por não ter feito alguma coisa? Tudo isso é a ação do superego. Ah, eu devia ter feito aquilo. Ah, meu pai, aconteceu tal coisa com ele se eu tivesse feito isso. Esse negócio de arrependimento é o superego que está punindo o teu ego. E aqui, né, o Freud, ele tem um diagnóstico trágico da nossa sociedade, da nossa vida em si. E eu vou finalizar essa primeira parte da apostila 9, na página 2, falando por que nós, seres humanos, somos esses seres que parece que não nascemos para ser felizes. O Freud chega a escrever isso, né? Nós não nascemos para ser felizes. Se a felicidade fosse o ideal do homem, esse sistema nosso não seria adequado. Então é mais ou menos assim. O ego, que é o teu eu, a tua parte que trabalha conscientemente, ele se vê em conflito com a realidade, que exige alguma coisa, a civilização exige alguma coisa. Por exemplo, sabe quando você quer sair da escola mais cedo e você não pode porque você tem um horário para obedecer? Sabe quando você quer falar alguma coisa para tua mãe, você acha que ela está sendo injusta com você, para sua mãe, com seu pai, e você não pode porque você tem um respeito a obedecer? Quando você quer falar na tua igreja para alguém que falou uma coisa que não gostou, você fica quieto. Então, o superego obedece essa realidade em grande medida. O superego obedece o id em alguma medida também, porque se você só reprimir as suas vontades, né, aí você vai ver o que dá para ser feito e o que não dá para ser feito. Que tipo de vontade ela é animalesca, ela me afasta da humanidade, e que tipo de vontade não vai ter problema nenhum. Então o superego está sempre negociando com o id. Não, isso aqui não dá para falar, isso aqui não dá para fazer. E o superego atende o ego atende ao superego também, né? No que sentido? No sentido que ele se culpa pelo que ele não podia fazer, que ele se recrimina por uma coisa que ele não era capaz de fazer. Então nós vivemos esse binômio, de um lado, respeitar a realidade, de outro, se cuidar para não ser animal, mas não castrar esses instintos, porque senão vamos ser seres insensíveis e frustrados a vida toda. E de outra, cuidar demais, porque se você ficar só civilizando, achando que é todo certinho, vai dar uma hora que você vai surtar, né? E eu tive muitos parentes assim que a pessoa queria ser muito certa demais,
e acabava sendo doentia. Ela adoecia todo mundo à sua volta. A pessoa que ela não consegue lidar com os próprios conflitos de modo adequado, ela adoece e adoece os demais à sua volta. O Freud chega a sugerir, quando ele está falando de psicanálise e educação, que todos os professores deveriam passar por um processo de psicanálise para que você, enquanto se chegar a ser um frustrado, alguém que lida mal com os conflitos, não viesse a prejudicar seus alunos nesse sentido. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Eu já vi pessoas chegar na sala de aula e surtar porque uma cadeira está na posição torta em relação à fila tal. Cuidado com esse ego, com esse desejo absurdo. Ah, eu quero sim. Nós temos que pensar que numa relação social, na relação com as pessoas, o eu é importante, a individualidade é importante. Só que você tem que saber também a negociar. Será que é fundamental eu impor o meu desejo? Tem pessoas que se falam, eu sou sistemático. Às vezes você não é sistemático. Você precisa de um tratamento psicanalítico para lidar com teus conflitos e não ficar causando conflito nos outros. Então é isso que o Freud nos avisa sobre essa possibilidade, né? A definição de saúde, doença, na psicanálise é uma definição que vem lá da física. Qual que é a definição? Equilíbrio. Então, o ser saudável, ele é um ser equilibrado. O ser doente é um ser desequilibrado. Se você pende muito para um lado e para outro, você é doentio. Então, essa é a questão. Se você é capaz de produzir, de trabalhar, de amar razoavelmente bem, você é colocado como alguém saudável e não tem que fazer nenhum tratamento. Sempre vai haver uma boa dose de conflito, sempre vai haver uma boa dose de questões. No entanto, o equilíbrio é a regra. Nem o animal que não respeita regras demais, que não respeita regra nenhuma, e nem um ser demasiadamente civilizado que não consegue aproveitar a vida, que não se desliga, um ser caricato que parece que é montado de fora. Nós somos uma mistura de tudo isso e temos que negociar com essas misturas, o que pode e o que não pode ser feito, certo? Na próxima aula, fica um vídeo longo, na próxima aula eu falarei com vocês sobre a interpretação dos sonhos e as demais obras que comentaram esse assunto. É bem complicado para dar aula assim, de psicanálise para vocês. Do Freud eu li 188 obras, mas não dá para passar todas, então não vai ficar tão técnica como eu queria que ficasse. Vou tentar simplificar o máximo possível. Qualquer dúvida já sabem.